Você é boiola, meu amigo. Você fica aí gastando seu tempo pra defender o Vini Júnior. Você quer o quê? Que o Vini Júnior lhe coma, meu amigo? E nós somos, no Brasil, uma cultura de chorões. O Brasil é um país chorão. A gente não pode ver um negócio que a gente tá chorando. Ai, roubaram o nosso ouro. Ai, roubaram o nosso ouro. Não, porra, vai pra cima, manda tomar no cu e jogo que segue. E isso acontece num contexto em que nós, no caso eu, fui atacado por um podcast, aí até o Arthur estava presente, fez uma ótima defesa, né, contei com um grande advogado ali no caso, por conta de uma opinião minha sobre o caso Vini Júnior, porque um podcast viu um corte meu em que eu dei um esporro com razão, e foi antes do jogo com o Brasil, que envelheceu bem minha crítica ao Vini Júnior, né, sobre o Vini Júnior ficar divulgando o Uruan. E eles viram aquilo, ficaram indignados. Não só eles. Um corte meu falando nessa live do chorão do Vini Júnior rodou em diversos locais e eu fui alvo de uma série de ataques, tá? Nem comento, porque eu não gosto de ficar falando, mas vieram um monte de pessoas que não conseguem, vamos dizer, escrever em português e tal, me atacar. Eles se definiam como fãs do Vini Júnior e outros eram fãs do Uruan. Eles se juntaram, tentaram derrubar o meu perfil sem sucesso e disseram pra eu tomar cuidado, não sei o quê, que eu sou um vacilão, que eu sou um otário. No que eu retrucava, você é boiola, meu amigo. Você fica aí gastando seu tempo pra defender o Vini Júnior. Você quer o quê? Que o Vini Júnior lhe coma, meu amigo? Não tinha uma mulher defendendo os caras. É sempre uns marmanjos. Pô, toma banho, né? Tem mais o que fazer. E realmente, a julgar pelo tipo de conteúdo e tal, eles realmente não tinham muito mais o que fazer. Eles pareciam ser desempregados. Eram realmente umas pessoas que não estavam em grandes condições de aumentar a produtividade média do brasileiro. Então, vamos ouvir aí o pessoal do podcast, vou responder, e aí eu entro no assunto Uruan. Acho que as coisas estão bem amarradas, senhor Rafael Almeida Rizzo. O Vini Júnior tava provocando. Vini Júnior, né, com a assessoria de esquerdista, ele é um dos maiores chorões que tem. Então, assim, graças a Deus eu posso falar que o Vini Júnior se foda, o maior chorão do cacete. Vai divulgar o Uruan na PQP, seu bosta. Tá? Vai pro inferno, chorão do cacete. Que isso, né? Mora lá fora, mas no Brasil divulga traficante. É isso, né? Fica aí divulgando traficante. Vai morar lá com o traficante, então, vagabundo. É esse que é o papo dele. Ele misturou vários assuntos aí. Os passos do Neymar faz do negócio com o PCC em São Paulo. Tudo normal. Aí o Vini Júnior é isso. Esse é o Renan do MBL. Eu não sei, foi no programa do MBL. Esse é o líder. Mas eu acho que esse é um problema. Cara, é muito exagerado isso que ele tá falando. Ele pode se colocar contra a questão dele gostar do Oruan, dele falar do Oruan, enfim, das questões do Oruan. Mas isso não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com a luta dele, cara. Exatamente. Chamar o cara de chorão, caralho. Esse é um erro. Pausa, é um chorão mesmo. O Vini Júnior é um chorão. O Vini Júnior é um chorão. E falar que ele é um chorão e que vive de assessoria de imprensa e que no campo não se comporta como ele fala no chorão, tem problema nenhum. É um chorão mesmo. Que eu vou mostrar 2 casos aqui de como pessoas reagem a essa questão do racismo de maneira digna e não que não ficam só com esse chororô que pra mim me soa muito mais marketing do que qualquer outra coisa. Vamos lá. Não apenas dele, mas de boa parte da direita que eles parecem que jogam a causa antirracista no colo dos caras da esquerda. Como se a gente não pudesse falar sobre esse tema, entendeu? De maneira muito gratuita. Fala essa quantidade de groselha com esse tom. Cara, não dá pra levar um sujeito desses a sério. Mas não dá não me pra leva levar a sério, eu não sou pra ser levado a sério, não. Não me leva a sério, eu sou um tosco. nenhum desses sujeitos que fazem isso a sério. Não dá, galera, não dá. Ele vai, começa a se empolgar, se emociona, é linguajar, é isso, é aquilo outro. Perde totalmente qualquer razão que ele poderia ter no início da discussão. Esse aqui é o maior problema. Ele tem razão no sentido lá do Oruan e tal. Agora misturar, chamar o cara de chorão. Mas quem Para, o cara lá tava lá ponderado, vamos ver ela. pessoa que vai ouvir esse cidadão depois que ele se joga nessa tirada toda? Eu não vou ouvir, velho. Eu não quero saber. Então, você não tá precisa ouvir, mas algumas pessoas ouvem. Na verdade, o que eu posso responder pra essa moça é que as pessoas falam do problema Oruan hoje no Brasil muito por culpa também minha. Eu não vou jogar que é minha, mas também eu tenho meu temperinho. Eu tenho meu... Rizzo, eu coloquei meu tijolinho nessa muralha anti-Oruan que está sendo construída, tá? Sim. E posso falar que foi um dos primeiros a colocar o meu tijolinho, tá? Graças a Deus foi uma das pessoas que redigiu o livro amarelo, a edição 1, fascículo 1 do pacote livro amarelo. Nesse fascículo 1, falamos muito da questão Oruan, trazemos pro público o debate da naturalização do discurso do crime organizado. Somos o grupo político que mais combate isso no Brasil, seja no legislativo, seja no debate público. Participamos de discussões sobre isso. Então, sim, eu tenho o meu papel. E, cara, tanto ressoa o que eu falei que vocês estão falando. E o corte que eles estavam rodando ali era um corte de uma página de futebol que estava indignada com o que eu estava falando. Que eram fãs de Oruan também. O engraçado, os caras que eu recebi o xingamento sobre isso, eles também eram fãs do Oruan. Dito isto, tá? Vamos lá. Pra mim, o Vini Júnior, ele é um cara que vive de marketing.
tá? E ele tem uma agência de marketing, a agência de marketing divulga isso. Ah, ele não foi alvo, ele foi alvo de racismo. Como muitas pessoas são alvo de racismo. Agora a questão é a criação de uma espécie de um sentimento geral, chororento e vitimista, que eu acho que ficou refletido em duas coisas pra mim são muito claras. Quem viu aqui um jogador do Palmeiras, vê um índio, e agora a moda é você sofrer racismo de índios, né? Então, ou, por exemplo, o cara viveu uma escravidão tocada por grupos indígenas. A coisa começa a ficar psicodélica. Um índio sul-americano xingou um cara, fez um xingamento racista e tal, e o cara chorou. Chorou, o cara ficou. A pessoa tá com os nervos em frangalhos por conta de uma histeria criada, que o cara tem que chorar. Ele se comporta como um frouxo. O outro é um cara branco, um torcedor brasileiro branco, que foi assistir o jogo com a Argentina, um índio boliviano, argentino, que era argentino, eu não sei a origem étnica dele, ou regional, xingou o cara de macaco, aí o cara branco ficou indignado. Você é branco, meu amigo. Você tá fingindo indignação. Você tá fingindo indignação. E aí o que vocês querem? Que as pessoas fiquem sempre assim, travadas. Meu Deus, não, o índio fez um comentário racista, o mundo acabou. Veja, um comentário racista é um comentário que pode ser respondido com porrada, com agressão verbal, com ação judicial. Existem muitas maneiras. A pior de todas é se comportar como um chorão e ficar só chorando. A pior coisa é ficar se comportando como um chorão. E nós somos, no Brasil, uma cultura de chorões. O Brasil é um país chorão. A gente não pode ver um negócio que a gente tá chorando. Ai, roubaram o nosso ouro. Ai, roubaram o nosso ouro. É por isso que nós demos errado. Roubaram o meu ouro. Ai, dei errado por tal coisa. Sempre estamos chorando. Eu vou te mostrar, já que eles estão falando, isso não contribui na causa, eu vou mostrar como um negro do MBL reage diferente do Vini a um racista. Veja só, isso aqui é um negro do MBL reagindo. Tem vários trechos disso, você pegou um. Tem vários. É isso, foi pra cima e peitou. O Guto poderia chorar, que seria o vinismo ali. Vou chorar, eu vou fazer uma cartinha. Não, porra, o Guto foi pra cima. O Guto foi pra cima. Aqui, e não foi pra cima do esquerdista lá, vamos lembrar, né? E o Jota? Vocês não sabiam desse caso? O Jota namorava uma moça branca, lá no Rio Grande do Sul. Veio um cara que ficava importunando eles, era um stalker que ficava importunando o relacionamento dele com a moça, um stalker racista. O Jota levou isso a público, levou isso pra imprensa, meteu o cara no pau, o cara vai ser preso. Olha lá. Foi preso já. Foi preso, o cara foi preso. Vocês entenderam? Vocês entenderam? O que eu tô falando pra mim é o seguinte, né? Que a crítica deles até fugiu do lance do Oruan. A crítica deles, o que deixou eles indignados, não foi o Vini Júnior, tá? Um brasileiro famoso que inspira milhões de jovens. Não foi ele postar, tá? Um porta-voz do crime organizado no Brasil. Não foi. O problema foi que eu falei que o Vini é um chorão. E isso, o Vini é um chorão. Sim. O Vini é um chorão, sim. E as reações que ele, né, emite ali são reações que fazem a gente ficar permanentemente nesse estado de descontrole emocional e de fraqueza emocional. Tá permanentemente em fraqueza emocional. Não, meu Deus, para tudo. Não, porra, vai pra cima, manda tomar no cu. E jogo que segue. Jogo que segue. Vida que segue. O juiz tá sendo xingado, o outro vai xingar. Todo mundo tem os problemas mais graves, tá? Sérvios, não sei se já assistiram jogos de basquete entre sérvios, croatas. A galera se matou lá, tá? A galera fazia limpeza étnica. Pra você entender assim, a limpeza étnica que acontecia ali nos Balcãs, ela era real, ela era concreta e era de caráter étnico. Ou era branco com branco? Pois é. Assim, limpezas étnicas, amigos, acontecem para além da cor da pele. Porque o nosso sentimento não é só especificamente de cor da pele. O outro nos causa estranhamento. O outro nos causa problema. Então, um sérvio e um bósnio, um sérvio, um croata, eles se matavam ali. E eles se odeiam. E o ódio deles é de caráter étnico, entendeu? E eles lidam com isso das maneiras mais diversas. Na África, negros matam negros. Todos os dias. Por questões étnicas. Brigas, vai chamar um de uma tribo A, do outro lá. Que não é, ele não se vê daquela maneira. Na verdade, são as pessoas, especialmente aqui no Ocidente, que usam como clave, né? O que determina, vamos dizer, as classificações, são sobre cor de pele. Na Europa não é assim, na África não é assim, na Ásia não é assim. Você tem conflitos de caráter étnico em lugares em que as pessoas têm a mesma cor de pele. Então, o lance é o seguinte, é óbvio que racismo existe, óbvio que isso tem que ser combatido. Agora, o approach de ser um chorão e de ficar criando a sociedade dos chorões, enche o saco. Enche o saco pra tudo.
pra tudo, porque nós somos chorões pra tudo, tá? Você botou aí na tela um exemplo de um cara que agora é controverso, né? Mas como é que ele reagiu? Vamos lá. Fizeram uma ação racista contra o Daniel Alves, tacaram uma banana nele. Um espanhol loser vai lá, taca uma banana, nossa, vou atacar ele, vou falar que ele é um macaco. Ele pegou a banana, ele comeu a banana, ele deu um foda, ele virou pra cima do cara e cagou e foi jogar o jogo dele. Não se abalou, cobriu o escanteio dele e jogo seguiu, comeu a banana, ele cagou pro cara. Eu tô falando de approach aqui, pra mim é isso. Pra mim nós somos uma sociedade de homens fracos e nós nos comportamos permanentemente como homens fracos o tempo todo. E mais, nós valorizamos a nossa cultura, a nossa fraqueza. Então vivemos uma sociedade de fraqueza, cultuamos a fraqueza e somos, vamos dizer, homens e mulheres devotados a cultuar o nosso eterno lamento e o nosso eterno choro. Desculpa, eu não consigo achar isso legal. Eu consigo achar a ação do Guto legal. Eu consigo achar a ação do Jota legal. Consigo achar a ação do Daniel Alves legal. Eu não consigo achar essa ação, esse eterno chororô do Vini Júnior legal. Agora, o que me espanta do pessoal ali do podcast é que isso foi o que mais incomodou eles e não o fato, não comentado por ninguém além desta live aqui, que a porra do Vini Júnior está divulgando um porta-voz do Comando Vermelho. E está naturalizado no Brasil divulgar isso. Isso deveria escandalizar vocês. O que eu falei, ou se eu era histriônico ou não, ou se eu usei palavrões ou não, de maneira alguma devia chocar vocês, porque a real é que vocês não estão chocados com a existência de um porta-voz do Comando Vermelho, ocupando as posições que ele ocupa nos charts do Spotify, participação na grande imprensa, sendo aceito e defendido não apenas por jornalistas, mas por outros artistas e inclusive por políticos, em geral de esquerda. Então assim, vocês não ligam porque vocês já naturalizaram também. E na verdade o escândalo não chega em vocês. Então vocês estão escandalizados que eu falei que o porra do Vini, o moleque responsável do Vini, é na maior parte do tempo um chorão. Só que vocês não vão achar que vocês pegaram alguém aqui no contrapé. Meu grupo é o grupo do Guto Zacarias. Meu grupo é o grupo do Jota. É o grupo do Paulo Cruz, não é de chorão. Não é de chorão. Entendeu? Então ninguém aqui vai ficar nessa. Agora eu estou chocado que vocês não estão ligando pro que o Vini Júnior fez. É assim, não apenas ele, Neymar e outros. Vocês acham que tem que tá dominado. Tá, como é a capa da Valete, tá dominado. Sabe o que tá dominado? Que esse é o lance dessa capa? Mais do que os espaços de mídia, mais do que setores do showbiz brasileiro. Não. A tua mente tá dominada porque você já aceitou o crime organizado. Você que tá me assistindo, você já aceitou o crime organizado. Quando o crime organizado ocupa os espaços que ele ocupa, você em certa medida ocupou. Quando você aceitou, desculpa. Quando você pega, por exemplo, e desvia de um determinado local na rota que você tá indo fazer de carro para não ser assaltado, você já tá sendo colonizado pelo crime organizado. Quando você botou um muro na tua casa para não ser assaltado, você já aceitou o crime organizado. Quando você bota um insufilme no seu carro pra pessoa não ver quantas pessoas estão dentro pra evitar um assalto, você tá sendo dominado pelo crime organizado. Quando você não anda com o celular à mostra na rua com medo de ser assaltado, você já foi naturalizado pelo crime organizado. Tudo já está sendo naturalizado na tua cabeça. O teu dia a dia é controlado em grande medida pelo crime organizado. Você nem parou pra pensar nisso. Essas pessoas estão me criticando porque, eu mexi com a dor do Vini Júnior, do bilionário Vini Júnior. O bilionário Vini Júnior que fica chorando, mas continua. Ele acha que o futebol espanhol é racista. Olha, deve ter muito torcedor racista na Espanha. Não nego, deve ter torcedor racista pra chuchu. Não obstante, ele continua recebendo o salário dele da federação lá, tá lá, faz o choro dele, tá no jogo seguinte jogando, e vida que segue. E tá tudo bem. Vida que você não tô nem falando que ele é hipócrita. Só tô falando que não dói tanto quando você ganha 1 bilhão. E ele podia ser muito mais duro do que ele é. Mas pra ele me parece isso mais marketing do que qualquer coisa. Porque quando o Guto o Guto confronta o cara a cara. Confronta. O Jota foi pra cima do cara e confronta. Mas vocês não, vocês estão vocês, né, estão permanentemente como é que chama isso? A gaiola, no purgatório, né? Aí você tá permanentemente no purgatório ali, na gaiolinha, né, achando natural. Imagina mais um Oruan. O Oruan só é o porta-voz do crime organizado com uma tatuagem do Elias Maluco e que divulga e pede a liberdade pro Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho. E pra vocês, o fato do Vini Júnior tá divulgando um cara desses é natural.